Oi, pessoal, boa noite. Eu gostaria de pedir desculpas, né, que infelizmente a minha conexão ela caiu de vez aquela hora, né, terrível hoje, não deu para dar continuidade à nossa live, né? Eu estava iniciando a minha fala, na verdade eu ia iniciar apresentando casos, né, de jovens empreendedores que tiveram as suas vidas transformadas com o empreendedorismo, né? É, a, a primeira história é a da Ana Luísa, né? Ana Luísa, de 21 anos de idade, que desenvolveu uma ideia que solucionava o problema da falta de água potável no Nordeste. Ela criou um sistema de filtragem sustentável para ser ligado a cisternas, né? Que, na verdade, atender a população. Ela foi fundadora do Aqualuz e venceu o prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU, Meio Ambiente. Isso por desenvolver esse mecanismo, né, esse dispositivo que purifica a água. Tá? Ela, por meio da radiação, o sistema seria mais ou menos o seguinte: a água seria da chuva, seria captada, né, em cisternas, e o sistema que ela desenvolveu, o dispositivo, ele purificava a água, né, ele purifica a água por meio da radiação solar. Só que a Ana Luísa, essa ideia de desenvolver esse sistema, esse mecanismo, surgiu quando ela estava ainda com 15 anos de idade e cursava o ensino médio. E ela chegou a participar em 2013 do Prêmio Jovem Cientista, vocês já devem ter ouvido falar, né? Só que ela não ganhou o prêmio, né? E depois, quando ela ingressou na Universidade Federal da Bahia, ela retornou à sua ideia, né, do projeto. Então, ela acabou ingressando num programa de empreendedorismo universitário, estudou mais sobre o assunto, se aperfeiçoou e teve bons resultados. Então, se vocês pegarem desde o início que a gente estava discutindo, né, mesmo a partir do conceito de empreendedorismo e o que é ser empreendedor e as características do empreendedor, vocês vão observar que a Ana Luísa, né, em primeiro lugar, ela observou um problema, né, ali naquela localidade, naquela região, né, a falta de água potável para o consumo da população, e da identificação desse problema, ela teve uma ideia, né, de como solucionar esse problema. E foi aí que ela teve a ideia de desenvolver esse dispositivo, que é um dispositivo que utilizava a radiação solar, né, as cisternas, para contribuir, né, para, na verdade, fazer com que a população tivesse acesso à água potável, né. Então, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que da onde, né, em que momento que surgiu essa ideia empreendedora. Ela estava na escola ainda, no ensino médio, e tinha apenas 15 anos de idade, tá? E no primeiro momento ela não foi premiada, no entanto, ela não desistiu. Então, a questão da insistência, né, da perseverança, na verdade, né, do empreendedor, o que também foi destacado no início da nossa palestra. Um segundo caso é da Franciele Rodrigues Barbosa, né? A Franciele, ela desenvolveu um tijolo de caroço de açaí. A Franciele, ela é uma aluna, né, estudante também do ensino médio, né, estudava numa escola estadual na cidade de Moju, no Pará, né, e tem 18 anos de idade. E a ideia da Franciele Rodrigues Barbosa, surgiu como? O açaí, né? Mas, infelizmente, nem todo ele é utilizado, né? Ou seja, apenas 4% do açaí ele é aproveitado, e isso ela observou, né? Ela constatou. Como assim? Principalmente o caroço, né? O caroço de açaí, tá?
ele geralmente permanece sem uma utilidade definida. E naquela região dela, naquela localidade lá de Moju, lá no Pará, esse caroço de açaí, ele era jogado, ele era descartado, né, de qualquer maneira, e acabava provocando uma contaminação no meio ambiente, inclusive liberando gás metano, né, e também provocando um mau cheiro, porque o caroço de açaí, ele possui uma substância que impede o ataque dos fungos, né? Então ele demora, a decomposição dele demora muito. E foi conversando com a professora, né, dela, a professora a chamou a atenção justamente para essa questão do mau cheiro, né, num determinado bairro lá da cidade de Moju, né, e também ela constatou, e também estavam conversando sobre as rachaduras nas casas, né, essas casas, elas foram construídas sem, na verdade, ser um sistema como poderia dizer, ser um sistema mesmo seguro, né? Uma fundação segura, tá? Então, ela daí teve a ideia, né, de desenvolver um material, tá, que pudesse ser utilizado para resolver o problema das rachaduras das casas e, ao mesmo tempo, né, resolvesse a questão ambiental. No entanto, deveria ser um material que não fosse muito caro, tá? De baixo custo. E aí ela teve a ideia de usar o caroço de açaí, começou a pesquisar justamente o caroço de açaí. Então, a Franciele, ela é uma aluna de uma escola estadual de ensino médio, tá? E em 2019 ela estava cursando o último ano. Então, ela acabou com esse projeto dela, né? Desenvolvendo esse projeto, ela acabou participando de feiras, tá? Como, por exemplo, a Feira Brasileira da Ciência e Engenharia, isso em 2018, que é um evento científico muito importante, voltado para jovens, né? Um dos mais importantes do país, e ela recebeu prêmios pela pesquisa do caroço do açaí, né? E uma das premiações que a Franciele recebeu foi uma viagem para os Estados Unidos para conhecer a Universidade de Harvard. Vocês já devem ter ouvido falar, e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, né? Então, em 2019, ano passado, a Franciele também participou mais uma vez dessa feira da Febrace, né? E onde ela ganhou mais 5 prêmios. Então, juntando todas as participações dela em feiras da ciência, ela colecionava ao todo 15 prêmios, né, com essa descoberta dela do tijolo de açaí, né. E ela convidou também outros jovens da cidade de Moju para ajudá-la. Então, eles colocavam os caroços para secar, depois carbonizavam os caroços de açaí, trituravam com pilão, né, e a massa resultante, ela foi misturada com argila e também carvão, até chegar ao produto final, que foi o tijolo, né? E o mais interessante, aí, se vocês observarem, é que, mais uma vez, né, uma jovem aluna de uma escola estadual, né, tem uma ideia para desenvolver um produto, né, algo que acabou solucionando o problema de várias pessoas. Tem a questão ambiental, tem o problema das casas que estavam com rachaduras. E ano passado ela estava cursando o último ano do ensino médio e tocando essa pesquisa do caroço de açaí paralelamente, né? E ela conseguiu uma parceria, olha que maravilha, uma parceria com um laboratório da Universidade de São Paulo, né, da USP, porque também interessou esse laboratório, né, investir nessa pesquisa
Para quê? Para descobrir quais as porcentagens, né, seria possível, com a quantidade, né, de material, de casos de açaí, que seria possível para criar outras aplicações para a alvenaria, né, como por exemplo, cimento, telhas, argamassas, né? Então ela conseguiu essa parceria com a USP. Então, mais uma vez, né, é uma ideia empreendedora que surge ainda na escola e é passada, a gente tem a parceria de uma universidade e a própria Franciele disse que quer fazer uma universidade, né, de repente até estudar também fora do país, né, e essa descoberta dela acabou beneficiando várias pessoas, e a própria Franciele, e mudando também a vida da Franciele. A oportunidade que ela teve de ir aos Estados Unidos, conhecer Harvard, o MIT. Eu não conheço Harvard, né? Não conheço os Estados Unidos, né? Ainda. Mas, para vocês verem, a menina que saiu lá da cidade de Moju, em Belém do Pará, né? E está avançando. Então, vocês podem ser os próximos, né? E um outro caso que eu gostaria de citar, que, sim, que me chama muita atenção, é da Heloísa Assis. Ela tem um apelido que é Zica, né? Ela é dona de um salão, um instituto de beleza, né? Beleza natural, que inclusive tem no Rio de Janeiro, tem no Espírito Santo e também na Bahia. A Zica, né, a Heloísa Assis, ela nasceu no Rio de Janeiro, numa comunidade, e de uma família humilde, né? E tinha 12 irmãos. A Zica, ela começou a trabalhar com 9 anos de idade. Ela foi babá, ela foi faxineira, ela foi empregada doméstica e ela tinha um sonho, né? Ela sempre disse que desde sempre tinha esse sonho que era de desenvolver um produto para tratar dos cabelos dela, que eram cabelos crespos, né? E volumosos. E, na verdade, ela não queria alisar os cabelos. Os produtos que ela encontrava, e realmente 30, 40 anos, 50 anos atrás, eram produtos que não eram adequados para esse tipo de cabelo, né? Então, ela fez um curso de cabeleireira, né? Olha aí, ela tinha um sonho, né? Uma ideia, queria cuidar melhor dos cabelos dela, né? Um produto que deixasse os cabelos dela da forma que ela achava que deveria ser, né? Não alisá-los, né? Mas mantê-los bonitos, os cachos. E aí ela resolveu se qualificar, se capacitar, fazer um curso de cabeleireiro, tá? Para tentar encontrar a resposta para o problema dela. E a partir daí ela passou a misturar uma série de matérias-primas, né? Para tentar desenvolver um produto em casa. Inclusive ela conta nas entrevistas que fazia o experimento, né? Ela misturava esses produtos, experimentava no próprio cabelo para ver se dava certo, e também do irmão. E às vezes tinha quedas de cabelo, porque não dava certo, né? Deixou o irmão, parece que o irmão ficou um pouco careca, né? Só que de tanta insistência e de tanta batalha, na verdade, de tanta perseverança, né? E estudo também, ela chegou a uma fórmula adequada do que ela queria, de um produto que ela queria, que era um super relaxamento, né? Então ela começou a usar no cabelo dela e isso chamou a atenção das amigas, e as amigas queriam também aquele produto. E começaram a pedir, né, para que ela abrisse o próprio salão, e depois de vários pedidos, aí ela realmente teve a ideia, tá, decidiu abrir o salão. No entanto, ela se deparou com outro problema, não tinha recursos, né? Aí o marido, o que ele fez? Pegou o único bem que eles possuíam, que era um carro, um Fusca, e resolveu vender, né? A partir daí, dos recursos financeiros obtidos, abriu o salão. Então, ela, em conjunto com o irmão e também uma amiga, né, o irmão e a amiga eram ex-funcionários do McDonald's, eles começaram a trabalhar no salão. E ela disse que no início, né, era apenas um salão e
faziam-se eram filas imensas, né, de rodar o quarteirão, tá? E até eles trabalhavam até de madrugada para atender todo mundo. Então, resumindo, atualmente são mais de 25 institutos de beleza, tá? De beleza natural, e com mais de 50 cremes de tratamento para os cabelos, né? Tem um site da Beleza Natural. Eu, inclusive, ontem estava até olhando, né? Tô pensando em pedir uns cremes, né? Eles fazem entregas. Então, uma outra situação, outro caso, vocês devem ter percebido que, ao contrário dos exemplos anteriores, né? A Zika, ela não teve essa ideia, a ideia de desenvolver um creme super relaxante para o cabelo e abrir o salão. Isso não surgiu na escola, né, nem na universidade. No caso dos outros exemplos, sim, né, que eu citei para vocês. No entanto, a Zika, ela viu um problema, né? Ela achava que tinha um problema, ou seja, os cremes que ela usava para os cabelos não a agradavam, então ela queria solucionar um problema dela, individual, só que a partir daí ela conseguiu também atender, né, o interesse, né, atender outras pessoas, como as amigas que tinham o mesmo problema que ela, no caso, apresentava, né, de não gostar dos cremes que havia no mercado para os cabelos crespos, né. E também o bom, né, que ela, além de atender toda a sociedade, ela viu aí a oportunidade, né, de abrir um salão, porque havia demanda para o produto dela, né. Então, nós temos os dois primeiros casos, jovens empreendedoras, cujas ideias iniciaram ainda na escola, né, no ensino médio, no caso de vocês, e no caso da Zika, não, um pouco mais adiante, no entanto, e na verdade a Zika não teve condições de estudar, né, trabalhou desde cedo, só quando ela teve a ideia de realmente investir na produção desse creme, né, é que ela foi buscar uma capacitação, uma qualificação, um curso de cabeleireira, e a partir daí ela continuou essa capacitação, né, tanto é que hoje em dia tem um Instituto de Beleza, né. Então, se você pensa em ser um empreendedor, e mesmo para aqueles que não pensam ainda ou nunca pensaram, seguem algumas dicas, né? Primeiro, fica atento à realidade, o que está acontecendo à sua volta. E foi isso que aconteceu nos casos que eu citei, né? Problemas que as pessoas observaram, identificaram e a partir daí tiveram ideias de como solucioná-los, né? Tem até o caso também de um menino, o Davi Braga, que em 2014 tinha 13 anos de idade e a mãe dele era proprietária de uma loja de materiais escolares e ele vendo no caso que a mãe estava tendo dificuldades para suprir as necessidades dos clientes, ele teve a ideia de criar um negócio, né, que unia as lojas de materiais escolares e os clientes, né? O nome era List It, né? Então ele identificou um problema lá que a mãe estava tendo, né, na loja dela e criou essa plataforma, né, de negócios, reunindo aí materiais escolares e clientes e conseguiu resolver o problema, tá? Uma outra, então assim, fiquem atentos a tudo que está acontecendo em volta de vocês, tá? A partir daí vocês vão ter as ideias, né, vão observar oportunidades e propor soluções para os problemas. Outra dica que é essencial: valorizar e buscar o conhecimento. Vocês viram que todos esses exemplos que eu citei, a qualificação, a capacitação, o conhecimento está sempre por trás, né? Uma outra dica: é preciso ter conhecimento também para avaliar riscos e alternativas. Então, todo empreendedor ele assume riscos. No entanto, esses riscos eles precisam ser assumidos de forma racionalmente, tá? Mas como fazer isso?
Por isso que a capacitação, a qualificação, o conhecimento, ele é super importante, tá ok? Além disso, porque assim, por exemplo, alguém pode estar agora pensando, imaginando, eu faço um doce maravilhoso, toda a minha família gosta, né? Então, já disseram, por que que eu não vendo esse doce? E aí vocês devem estar pensando agora, talvez seja, eu estou sem dinheiro, mas se eu vender, por exemplo, o carro, vou conseguir comprar matéria-prima, produzo os doces, vou vender tudo, vou ganhar muito mais, né? Calma, tá? Tem que ir devagar. Então, qualquer ideia, ela antes de ser executada, você precisa ter informações, fazer um levantamento de informações, uma análise racional da situação. Antes de abrir um negócio, vocês precisam preparar um plano de negócios, tá? Para conhecer o mercado de vocês, no caso, fazer uma análise de mercado, verificar se o empreendimento, ele, no caso, vai ter viabilidade, né? Vai ser viável, vai ter viabilidade econômica, financeira, mas, professora, eu não sei nada disso, nunca ouvi falar nisso, como é que eu vou fazer? Qualificação, capacitação. Inclusive, por exemplo, o Sebrae está sempre oferecendo cursos de empreendedorismo, né? Alguns cursos também em planos de negócios, né? A própria universidade também, no curso de economia, curso onde eu leciono, existe uma disciplina chamada empreendedorismo, fora outros cursos também, né? E tem outras instituições que eu vou citar mais adiante, né? O empreendedor também, uma outra dica para vocês é que o empreendedor, ele deve ser dinâmico, ele não deve ser acomodado, ele deve sempre buscar melhorar e ser também otimista, transformar as dificuldades em desafios. Então, a dica principal, essencial, vocês precisam se qualificar, se capacitar, tá? Mas eu não quero fazer uma universidade, senão no momento eu não posso fazer um curso em nível superior. Não precisa necessariamente, tá? Você pode fazer o quê? Cursos no Sebrae sobre empreendedorismo, gestão financeira, de repente, o que mais? Se, por exemplo, as mães, né, dos alunos estiverem pensando em montar, por exemplo, uma delicatessen, né, trabalhar com bolos e doces, né? Eu sei cozinhar. Mas é bom fazer cursos de confeitaria, né? Se especializar mais ainda em massas, né? Para melhorar sempre, tá? Então, estudar e planejar antes de resolver empreender. A dica principal que não pode faltar. E, para tanto, vocês vão precisar de cursos, né? E também de apoio. O empreendedorismo, ele passou a ser estudado nas universidades já um pouco mais recente, 1990, por aí, né? E como eu falei para vocês, por exemplo, no curso de economia, tem uma disciplina chamada empreendedorismo, mas também em outros cursos. Vamos supor que um aluno, um de vocês, futuramente, né, ingresse num curso, por exemplo, de engenharia de produção. Então, no curso de engenharia de produção, também vocês vão ter disciplinas como essa de empreendedorismo. Tá, mas professora, nesse momento, eu não estou na universidade, eu quero mudar a minha vida, a minha realidade, ou a mãe do nosso aluno que está nos ouvindo, então o que eu posso fazer? Procure os cursos no Sebrae. Inclusive, eu estava olhando um tempo desses, o site, né, do Sebrae, e a Semana Sebrae sempre eles oferecem cursos. Nesse momento, como nós estamos vivendo nessa pandemia e o presencial está sendo evitado, né? Então vocês vão encontrar muitos cursos na plataforma, né? Muitos cursos à distância, inclusive alguns pelo próprio Instagram, né? Outros exigem realmente um computador, né, por outros aplicativos, sem ser o Instagram, mas busquem os cursos no Sebrae, tá?
principalmente empreendedorismo, se você pretende empreender, porque aqui como aqui nós estamos fazendo apenas uma conversa sobre empreendedorismo, não é um curso. Que um curso de empreendedorismo ele leva mais tempo e vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês em relação a certos pontos do empreendedorismo, principalmente, né, a questão do plano de negócios. Tá ok? Que não dá aqui para eu falar para vocês, explicar o que é um plano de negócio. Isso daí já seria uma outra conversa, é uma aula, basicamente, né? Além do Sebrae, vocês podem buscar também cursos na Prefeitura de Manaus, tá? Pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. É o SENTEP. S de sapo, M de Manaus, T de tatu, P de pato, I. Eu vou dar um endereço do SENTEP para vocês darem uma olhada. É SENTEP, né? SENTEP, SEMTEPI, manaus.am.gov.br. Inclusive, tinha um edital aberto com cursos para jovens a partir de 16 anos e matriculados no ensino médio. Dê uma olhada lá nesse edital, tá? Vejam se os cursos estão abertos. E também um outro tipo de cursos, né, para jovens que estão buscando o primeiro emprego e que estivessem cadastrados no Cine, mas aí eles já exigem um ensino médio completo. Então, esse edital, ele contempla duas situações, né, o jovem, né, 16 anos, a partir de 16 anos, que é matriculado no ensino médio, creio eu que seja o caso da maioria de vocês, e aquele jovem que está em busca do primeiro emprego, que já concluiu o ensino médio, né, o ensino médio completo, e está cadastrado no Cine. E além desses do Sebrae, né, e também da própria Prefeitura de Manaus, né, pelo SENTEP, aqui em Manaus nós temos o Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher e consulado tem a ver com cônsul, né? Geladeira cônsul, fogão, né? Cônsul e Brastemp, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o Consulado da Mulher surgiu em 2002, em São Paulo, na cidade de Rio Claro. E o objetivo do Consulado da Mulher era empoderar mulheres através do conhecimento profissional. E entre 2002 e 2008, o Consulado da Mulher acabou se expandindo para outras cidades, como Joinville, Manaus, né? E em 2009 para todo o país. Então, o principal foco do Consulado da Mulher, o principal objetivo é empoderar as mulheres, tornar as mulheres empreendedoras, né? A causa principal é o empreendedorismo feminino, em foco na capacitação. Mulheres, eu recomendo também que vocês entrem lá no Consulado da Mulher, né? Consulado da Mulher, tudo junto, Consulado da Mulher, tudo junto, .org.br, e dê uma olhada nos cursos que tem lá, os cursos online também, né? E principalmente sobre empreendedorismo, a maioria desses, Sebrae, e melhor ainda, cursos gratuitos, ninguém precisa pagar nada, né? E para finalizar, pessoal, né, os pontos que eu disse que eu tinha destacado no início, que disse que ia discorrer, né, durante a palestra, é uma indicação de leitura que eu tenho para vocês. É o livro O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella, tá? Fernando Dolabella, O Segredo de Luísa. E esse livro, ele é um best-seller, né? Na verdade, vocês vão ler, é uma história, a Luísa, ela contando, ela tem uma ideia, né? Ela quer se tornar empreendedora e ela vem narrando como essa ideia vai tomando forma, o passo a passo, né? Todos os passos que ela vai tomando para se transformar numa empreendedora. Esse livro, se eu não me engano, ele está disponível na internet, tá? Dá para baixar gratuitamente. E, para finalizar, né, concluir essa nossa conversa sobre empreendedorismo, porque empreendedorismo
tem muito mais do que isso. Nós passaríamos horas e dias aqui, né, discutindo, falando muito mais, mas busquem cursos de empreendedorismo, eu recomendo, algo muito mais prático, como fazer realmente, né? Como colocar a ideia de vocês em prática. Lembre-se, precisam de planejamento. Tudo precisa ter um planejamento, tá? E qualificação, capacitação. E por último, talvez alguns de vocês já tenham ouvido em algum momento pessoas dizerem que você não vai conseguir, né, colocar essa ideia em prática, né? Você não vai conseguir fazer isso, é muito difícil, é impossível. Ignorem. Pensem no seguinte: eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Mas, é claro, né, eu não vou falar aqui para vocês que vai ser fácil, que é tudo fácil, né? É fácil empreender, né? É duro, né? No entanto, quando a gente quer, a gente luta, a gente insiste, a gente é perseverante e a gente consegue. Quando a gente tem um sonho, a gente, assim, nada nem ninguém, né, nos tira do caminho e nos, digamos, nos tira o sonho, né? A gente consegue lutar e atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, assim, não desistam nunca. Se vocês já pensaram em algum projeto, né, montar um negócio, ou até mesmo aqueles que, eu quero fazer, por exemplo, um curso, né, na universidade, medicina, mas dizem que é tão concorrido, que é impossível, que eu não vou conseguir. Não pensem assim. Se esforcem, autoconfiança, persistência e muito trabalho, tá? E vocês vão conseguir chegar lá, tá ok? Então, uma pena que não deu para concluir aquela hora a nossa live. E eu gostaria de bater um papo, né, pessoalmente com vocês, ou até mesmo puxar pelo chat, né, umas perguntas se tivesse, mas eu concluo aqui, né, e muito obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Eu adorei, tá? Um abraço para todos, muito obrigada. Eu espero, né, retornar para bater mais um papo com vocês sobre outros assuntos, ou até mesmo sobre empreendedorismo, né? Falar um pouco mais sobre o tema. Obrigada.